Nós vamos falar um pouco sobre um projeto que aborda as famílias multigeracionais. O que são as famílias multigeracionais? Ele é falar sobre as composições domiciliares que abrigam pessoas de várias gerações. E esse é um projeto financiado pelo CNPq, que já está em fase final de elaboração de relatório. E eu vou trazer um pouco das discussões, do debate que esse projeto suscitou. Primeiro é a ideia sobre mudanças familiares, né? Todo mundo fala assim, as famílias não são mais as mesmas, né? Então, um pouco, esse projeto tentou captar informações, trabalhar com informações censitárias que pudesse mostrar quais foram os elementos que mudaram nas famílias ou nas composições domiciliares. Então, eu vou trazer alguns elementos desse debate. Primeiro é que, de fato, se a gente acompanhar a composição das famílias ao longo desde 1970 a 2010, o que a gente vê, por exemplo, em 1970, mais de 60% da população morava em domicílios que tinham uma composição que era baseada em casais com filhos. Em 2010, a gente já tem menos de 49% da população vivendo em famílias com esse tipo de composição. E por outro lado, a gente tem outras composições que ganham destaque, como as monoparentais e os casais sem filhos. Então, sem dúvida nenhuma, uma das principais transformações das famílias brasileiras é o fato de que você agora tem outros tipos, uma diversidade de composições, onde majoritariamente em gerações passadas, era de casal com filhos. E o que está por trás disso? Então, existem dois elementos que dizem respeito à própria dinâmica da população. Uma delas é que a gente está vivendo mais, né? A maior longevidade das pessoas. Então, em 1940, a população brasileira tinha uma expectativa média de vida que não ultrapassava os 42 anos de idade. Hoje, a gente chega a 73 anos de idade. O que isso significa? Qual é a implicação disso? A implicação disso é que muda um pouco a nossa trajetória de curso de vida, a trajetória do curso de vida das pessoas. Quando nós falamos em curso de vida das pessoas, nós estamos nos referindo a justamente os momentos, as fases da vida. A infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, a própria velhice. Então, com a maior longevidade, nós temos investimentos e expectativas com relação a essas fases que também se modificam. Então, um dos pontos do projeto, quando nós falamos em famílias multigeracionais, enquanto que essa maior longevidade coloca modificações na família, também está relacionado ao tempo em que as pessoas passam nessas posições geracionais. O tempo que ela passa na condição de filho, o tempo que ela leva e que passa na condição passar da condição de filho para pai, e que às vezes nessa condição de pai também continua sendo filho de pais que já são idosos. Então, essa maior longevidade da vida das pessoas faz com que cada vez mais as pessoas experimentem a convivência, a coexistência com várias gerações diferentes de família, então, da própria família, da rede de parentesco. Então, nós temos a possibilidade de termos netos que convivem muito mais tempo da sua vida com os seus avós e às vezes até bisavós do que em gerações passadas. E quais são as implicações disso em termos de responsabilidades, de rede de apoio, de apoio, de solidariedade para as famílias, né? Esse é um dos aspectos, a longevidade.
Um outro que é muito importante para a diversificação das famílias, dos novos contextos familiares que nós temos visto, é a diminuição da fecundidade no Brasil. Isso é a redução de 1970, que a gente passa de uma média de 6 filhos e chega em 2010 a menos de 2 filhos, a 1,9 filhos, um número médio de filhos por mulher. Isso tem um impacto profundo sobre as famílias. Por quê? Ao mesmo tempo que a longevidade tem levado a você ter mais convivência com bisavós, avós, pais, netos, bisnetos, um número reduzido de filhos faz com que você tenha menos parentes colaterais. Então a tendência às gerações, com o passar do tempo, nessa combinação entre maior sobrevivência e menor número de filhos, é você ter menos irmãos, menos primos, menos tios. Então, isso significa que a sua rede de solidariedade e apoio vai se pautar muito mais nas gerações ascendentes e descendentes. Então, aí vem um dos pontos chaves do projeto, que é pensar que implicações esses novos contextos têm para as relações, principalmente entre avós e netos. E então, onde aquela ideia do vovô, que é sempre dependente, que é uma pessoa que precisa de cuidados, que é um encargo para a família, hoje em dia nós já temos uma percepção sobre o envelhecimento que é muito diferente. Hoje nós temos avós muito mais ativos e cuidadores dos filhos e do bem-estar dos netos, que é muito diferente do que era em gerações passadas. O que isso representa em termos de cuidados com relação às novas gerações, né? Então, nós falamos aí situações em que um aumento das separações, por exemplo, os avós, a gente já tem estudos a gente já tem elementos para dizer o quanto é importante, tem sido importante os avós no suporte dos netos quando acontece a separação dos próprios pais, onde os netos passam a viver com os seus avós e a contar com apoio, não só o suporte emocional, mas o suporte financeiro também. Então nós temos visto hoje em dia que em décadas mais recentes, com a coisa da universalização da aposentadoria, por exemplo, o papel importante que os idosos têm de suporte financeiro das famílias, então onde você vê mais domicílios sendo chefiados por pessoas idosas que cuidam de filhos adultos, que dão suporte a filhos adultos e também, né, crianças pequenas, algumas das vezes sem a presença dos pais dessas crianças. Então um pouco esse estudo traz elementos, estuda ao longo das décadas essas condições de domicílios onde existem famílias multigeracionais, várias gerações convivendo, mas principalmente na troca no apoio e suporte dado por avós a netos. Então um pouco disso que a gente vai falar.